Pessoal, vamos agora à parte final aí da nossa busca com adversários, tá? Agora a gente vai ver também uma estratégia para a gente conseguir podar ainda mais o nosso espaço de busca, tá? Considerando que a gente tem um limite de tempo barra espaço, né? Porque uma vez que a gente diminui o espaço, automaticamente também estamos diminuindo o tempo de busca, tá? Ou diminuindo o tempo, também estamos diminuindo o, o espaço consequentemente. Tá? Não sei se vocês já repararam, para quem jogou xadrez contra o computador, dama contra o computador, quando a gente coloca no beginner, lá no nível mais fácil, o computador ele responde muito rápido, tá? Se você já coloca no nível intermediário, o computador, o celular, enfim, começa a demorar um pouquinho mais para responder. Você coloca no hard, já demora bem mais tempo para responder, tá? Isso ele está fazendo, controlando, tá? O espaço de busca, no caso, como que ele controla o espaço de busca para dar um tempo mais rápido? Controlando a profundidade, até onde que a gente vai, o quão profundo que a gente vai nessa árvore de busca. Lembra da profundidade limitada que a gente viu? Eu posso colocar um limite para busca em profundidade? Aí aqui a gente também pode colocar um limite para busca em profundidade. Bicho, eu quero um negócio instantâneo, vamos até a profundidade 5, aí tenta achar a solução até a profundidade 5. Pode demorar um pouquinho mais de tempo, vai até a profundidade 10, 20, pode demorar mais tempo, vai até a profundidade 50, etc. Mas aí se você pensar comigo, falar, pô, mas até a profundidade 10, 5, 10, enfim, no xadrez, pode ser que você não atinja o estado terminal. E aí, como que você vai fazer para retornar ou não a utilidade? Tá? Aí a gente vai ter que fazer uso de alguma heurística para calcular a função de utilidade até o nó que a gente tem naquele momento. Então a ideia é que se eu vou até a profundidade 5, hora que eu chegar no estado de profundidade 5, eu tenho que estimar, tá? O quão promissor é aquele estado, né, a utilidade daquele estado. Promissor é errado, que vai lembrar da busca largura. Mas enfim, eu tenho que calcular uma utilidade daquele estado, mesmo sem eu ter chegado até as consequências, tá? Eu tenho que estimar o quão bom ou quão ruim é aquele estado para um determinado jogador, tá? Então, para isso, ao invés daquela função de utilidade que a gente tem, a gente vai ter que utilizar uma função heurística aqui que a gente vai chamar de eval. Tá? E o teste terminal naquele nosso algoritmo, tá? Agora vai ser substituído por esse teste de cutoff, tá? O cutoff, que é o teste de corte, ou seja, se eu atingir um nó cuja a profundidade daquele nó, né, é o limite que eu impus. Se isso bater, significa que eu estou num estado terminal da minha busca, não no estado terminal, né, mas no estado limite da minha busca, e aí eu vou calcular o evol daquele estado limite. Tá? Então aqui está. Basicamente, a gente percebe que é muito parecido com a poda alfa-beta, com o minimax e, consequentemente, né, com a poda alfa-beta. E essa técnica também é conhecida como minimax para níveis antecipados, porque uma vez que eu calculei a utilidade daquele nó, o restante do algoritmo é igualzinho ao minimax, porque eu já tenho a utilidade de um nó e é só eu começar a propagar aquela utilidade para os nós ancestrais, assim como a gente fez anteriormente. E assim como a gente fez anteriormente, eu posso fazer isso em conjunto com a poda alfa-beta para podar também o meu espaço de busca, mesmo que eu limitei agora a profundidade do meu espaço de busca, não tem problema algum, porque o resto é o algoritmo minimax, tá? Bom, então tem aqui a descrição, né, do algoritmo aqui com busca espaço limitado. Então a gente determina seu número de N níveis a serem investigados. Para cada jogada, né, a gente vai gerar a nossa árvore de busca até o nível N, né, dali para baixo. A gente vai usar uma função de avaliação heurística, tá? Deixa eu trocar aqui heurístico por heurística também. Tá? E aí a gente vai, uma vez que a gente calculou a heurística, a gente vai propagando esse valor de heurística para os ancestrais igualzinho a gente fez, tá? Mas aí vem a questão, como que eu calculo essa função heurística? Isso vai variar de acordo com o jogo, tá? Mas a gente tem algumas dicas aqui ou regras para essa função heurística, tá? Uma que ela é fundamental, obviamente, né, para eu calcular uma função de utilidade no enésimo no nó na enésima profundidade, mesmo que ele não seja um nó final, né, um nó terminal.
E uma boa função heurística, ela permite aproximar a verdadeira utilidade do nó, né? Então, algumas propriedades desejáveis, a função heurística deve ordenar os nós terminais da mesma forma que a função utilidade, ou seja, lá no meu nó terminal, aquele que desse o maior a função de utilidade, tá? Aqui na minha função heurística ele tem que dar o maior valor também, o de segundo maior valor de função utilidade, agora tem que dar o segundo maior valor de função heurística, e assim por diante, tá? O cálculo dessa função não deve demandar muito tempo, porque se eu estou utilizando essa questão do corte, que é para ganhar tempo, se eu tenho uma função que é muito demorada, não ganhei tempo, tá? E nos nós não terminais, tá? Essa função de avaliação deveria estar fortemente correlacionada com as atuais chances de vitória, que é a mesma coisa que a gente tem no nosso algoritmo Emacs. Na hora que eu estou propagando a utilidade para cima, eu também estou considerando as chances de vitória ali, ou utilidade para cada um dos nós. Tá? Então, o comportamento basicamente mesmo. A única questão é que a gente tem que tentar aproximar um valor de utilidade, o valor de utilidade que seria atribuído para aquele nó, por essa função heurística, né? Não no sentido de aproximar de ser igual, mas pela questão daquela ordem relativa, né? O maior valor de utilidade também vai ter o maior valor de função heurística e assim por diante, tá? Então, por exemplo, no xadrez, tá? Qual que seria um valor de utilidade para um determinado estado S? Seria basicamente, inclusive, o mesmo do estado terminal. Lembra daquela função ponderada, pesada e etc, tá? Aqui a gente tem a mesma coisa também. Então, dado um estado S, eu vou pegar o número de rainhas que eu tenho, o número de rainha, né? Se eu tenho rainha ou não, né? Se o número de torres, número de bispos, número de peões, cavalos, etc. Vou fazer uma função zona ponderada, isso vai dar a utilidade do player 1, né? Eu vou ter a utilidade do player 2, eu posso fazer essa diferença do player 1 e player 2 para me dar o quão bom é aquele nó naquele momento, tá? Um outro exemplo de função utilidade, por exemplo, no tic-tac-toe, tá? Eu tô no segundo, eu tenho o nível 0, né, que é o estado vazio. Aí eu tenho o nível 1, né, que é a hora que o Max fez um movimento, tem as possibilidades do X. E depois eu já tenho o nível 2, que é a hora que o player 2 vai lá e faz a bolinha, tá? Então eu tô no primeiro, né, que é a raiz, nível 0, né, se a gente considerar a raiz nível 0, nível 1, nível 2, tá? Perceba que no nível 2 ele está colocando um exemplo aqui de como que eu calculo a função heurística, né, o evol daquele nó. Ele fez o seguinte, ó, aqui no tic-tac-toe ele falou quantas sequências de X eu consigo fazer, quantas sequências de bolinha o adversário conseguiria fazer nesse estado aqui. Se eu fizer a diferença de um menos o outro, vai me dar a utilidade estimada daquele estado. Beleza? Então, mesmo sem eu chegar no final, eu coloquei o quão promissor seria aquele nó, tá? Se eu já tivesse essa bolinha, vamos dizer, aqui para o meio, né, já estragaria uma das possibilidades que eu tenho. Acho que daria 5, daria 0 aqui, né? Se eu colocar essa bolinha aqui no meio, ela continua conseguindo fazer assim, assim, assim. Aqui ela já não conseguiria fazer nessa diagonal mesmo, continuaria assim, que eu tiraria uma possibilidade, aí já daria 0, por exemplo. Tá? Aqui tem outros exemplos aqui, tá? De função utilidade precoce, né? E aqui perceba que se eu tenho aqui escolha de -1, -2 e 1, eu já consigo calcular ou escolher um movimento, mesmo que eu tenha esta profundidade limitada aí até 2 níveis para baixo do meu nó atual, ok? Tá? Observações com relação a isso, né? Esses níveis antecipados não necessariamente, tá? Já que a função heurística é tudo bom, tudo de bom e etc, né? Mas ela pode enganar, né? É uma heurística, não é a realidade, a gente está tentando estimar, tá? Ou tudo bem que a gente tem aqueles critérios, mas nem sempre a hora que a gente faz esse corte antecipado, que a princípio é promissor até um determinado momento, tá? Ele pode levar uma derrota mais tarde. Se a gente fizer a analogia com aquele algoritmo do Best First, né? Que a gente vai escolhendo sempre o caminho que está mais perto do objetivo, mais perto, pode chegar no momento em que
aquele nó está mais perto do objetivo, mas eu tenho que dar a volta para atravessar um rio, porque a ponte quebrou ou não tem ponte. Enfim, então aquele nó que parece mais promissor a priori, pode ser não promissor mais para o final, tá? E da mesma forma que se a gente converter nós que são menos promissores naquele ponto, tá? Eles poderiam levar uma vitória no final também, tá? E essa questão de cortar nós menos promissores durante a busca pode ser uma alternativa interessante, né, para esses vários estudos de análise de jogos, tá? Já viram que de fato esses nós menos promissores, tá? Eles de fato melhoram a busca, mas não há garantia que você cortando eles você não teria uma vitória a partir daquele nó que você cortou. Tá? Bom, além de tudo isso que a gente viu, né? A gente viu min-max para 2 jogadores, min-max para 3 jogadores, pó da alfabeta. Então o min-max e o pó da alfabeta é o clássico do clássico aí com busca de adversários, né? A gente viu também estratégia para a gente podar e dar uma resposta um pouco mais rápida. E além disso, tá, o que a gente pode, o que teria a mais para ser estudado dentro de jogos? Obviamente que na matéria a gente não consegue passar tudo isso para vocês, tá? Movimentos iniciais, tá? Algumas estratégias aí eles evitam o min-max para movimentos iniciais, porque pensa que só no xadrez, né? Se a gente pegar os movimentos iniciais, eu posso mover todos os peões, posso mover os cavalos, enfim, né? Nesses movimentos, e aí eu tenho que calcular o min-max para todos esses caras e pensa no espaço grande, né? Só para escolher o movimento inicial que eu vou fazer. Nesse caso, tá, algumas estratégias usam um negócio chamado de tabela lockup, tá? Então foi um cara especialista do xadrez lá e definiu, falou, olha, os melhores movimentos iniciais para começar o jogo de xadrez são esses. Então, em vez de você considerar já o alfabeto de cara, você vai lá e só considera aqueles movimentos que estão indicados por um especialista humano, por exemplo. Isso já evita um baita cálculo logo de cara, tá? E além disso, uma outra coisa que você pode fazer para tentar otimizar o seu min-max dado que você de fato explorou o min-max ali algumas vezes, né, com algumas soluções ou estratégias iniciais, o quanto que aquelas soluções iniciais te levaram à vitória. E a partir de um determinado momento você só considera aqueles ramos da árvore com aquelas soluções iniciais que no final levaram à vitória. Descarta o resto da busca também. Então isso é uma estratégias interessantes para o início, né, dos jogos aí utilizando a estratégia min-max. Além disso, temos também jogos estocásticos, tá? Estocástico é que envolve aleatoriedade, por exemplo, um jogo que envolve aí jogar dados, tá? Nesse caso, quando a gente tem esse fator estocástico, a gente inclui um negócio chamado de chance nodes. Tá? Vou colocar aqui que o chance nodes tem que ficar em itálico. Tá? Na nossa árvore de busca, tá? E esses chance nodes, além, obviamente, deles serem descritos com o estado do dado ou dos dados, né, supondo que você está jogando 2 dados, eles incluem também a probabilidade de cada opção. Tá? E aí você vai atribuir maior utilidade, além daquela utilidade normal que você atribuiria, que a gente viu como calcular, ele vai ser ponderado pela probabilidade de ocorrer aquilo lá. Fala, pô, eu preciso escolher um movimento, a utilidade, um nó que eu vou fazer, etc. Mas vai ser mais provável que determinados nós sejam escolhidos nessa minha busca. Então, se eles são mais prováveis, há mais chance deles acontecerem. Então, eu vou considerar mais fazer aquele movimento em relação ao outro, porque eles são mais prováveis. Tá? Nesse caso, só para ilustrar, né, a gente tem uma camadinha aqui entre o min e o max, tá? Com a chance desses nós ocorrerem, e a cada uma das chances, por exemplo, é atribuído uma probabilidade deles ocorrerem, tá? Então, por exemplo, nesse exemplo aqui ele estava ilustrando o algoritmo min-max e com um jogo em que eu jogava 2 dados, tá? Quando eu estou jogando 2 dados, a probabilidade de cair qualquer número, né, é de 1/6, né? E aí, como eu tenho 2, né, vezes 1/6 da probabilidade de ocorrer outro número, né? E aí a probabilidade de ocorrer 1 e 1, por exemplo, né, é de 1/6 vezes 1/6, que aí é 1/36. Já de 1 e 2, né, a gente tem lá, eu tenho tanta probabilidade de ocorrer 1 e 2, tá, que é 1/36, mais a probabilidade de ocorrer 2 e 1 também, que aí fica 1/18. E assim por diante, tá? Tudo bem? Então, quando a gente tem fatores aleatórios aqui, a gente considera
esse chance node no meio aqui também. Só por curiosidade a gente não vai implementar isso daqui, né? E quando a gente tem situações em que os jogos são parcialmente observáveis, ou seja, eu não sei quais são as opções do usuário de mover. Se eu estou num xadrez, por exemplo, dado meu estado inicial, eu sei quais são todos, consigo enumerar aí todos os possíveis estados do movimento que o meu adversário pode fazer. Eu estou vendo todas as peças, tá? Já no jogo de cartas, eu não estou vendo quais são as cartas do meu adversário. E aí como que eu resolvo esse problema? Eu assumo todas as possibilidades de combinações de cartas que o meu usuário vai ter, né? Conforme ele vai jogando cartas na mesa, eu vou alterando essas possibilidades, obviamente. E aí considero o min-max aí, considerando todas as possibilidades, assumindo que ele tem a maior possibilidade, né? Assumindo que ele tem a maior combinação de cartas, ou a melhor combinação de cartas, qual seria o melhor movimento, qual descarte de carta, por exemplo, eu faria dentro do meu jogo. Então a gente enumera todas as possibilidades que o adversário pode ter e resolvo aí como se fosse um estado completamente observável. Tudo bem? Bom, então é isso, pessoal. Coloquei aqui um material complementar aí para quem tiver interessado, tá? Eu deixei esse aplicativo também, que é bem legalzinho. Deixa eu só ver se eu consigo abri-lo. Tá? Nesse algoritmo, você cria aqui, especifica quais são os parâmetros da árvore de busca, tá? Que tem a descrição do que é cada um, basicamente o fator de ramificação de cada um dos níveis da árvore de busca, tá? Aqui eu coloco quais são os valores dos nossos terminais. E aqui, ó, tem o run min max, que aí ele vai atualizando, ó, percebe que tem o valor de alfa, beta e o v associado igual ao nó, tá? Igualzinho tá no algoritmo que eu coloquei para vocês. E ele já vai mostrando a poda aqui pra gente na tela, tá? Então é legalzinho aí pra ver aqui qual que é o caminho, né? Qual que é o caminho de maior utilidade que retornar a busca. Se quiser fazer o passo a passo, né, create new game, dá para fazer o step aqui, ó, que vai indo o passo a passo também. Tudo bem? Tá? Então é isso, pessoal. Até a próxima aula, onde nós veremos uma forma um pouquinho diferente aí de lidar com os problemas de busca, tá? Então, até mais.